Sabe-se que a humanidade, mesmo no passado, já conhecia várias técnicas para preservar corpos. Uma das mais conhecidas era o processo de mumificação do Antigo Egito, que era responsável por manter os corpos sem se decompor por milhares de anos. Esse procedimento era feito de forma intencional, diferente do fenômeno que acontece com alguns santos da Igreja Católica, como o caso da Santa Rita de Cássia, que permanece intacta após 562 anos de sua morte. Eu sou Ivan Lima. Fique comigo no quadro Fatos Apresenta. Na antiguidade, os egípcios detinham um amplo conhecimento de anatomia e de substâncias capazes de manter os corpos preservados por milhares de anos. Na mumificação, eles removiam de forma detalhista os órgãos internos. O corpo era colocado em um recipiente para desidratar, depois era banhado em óleos e plantas perfumadas. Por último, o corpo era envolto em faixas. As múmias do Egito eram preservadas propositalmente pela crença daquela civilização no retorno à vida após a morte, diferente dos casos dos santos incorruptos, conhecidos na Igreja Católica. Ao oposto do que se possa imaginar, os corpos dos santos não receberam nenhum tratamento especial para não se decomporem. Ao contrário, muitos ficaram expostos por vários dias para que os fiéis pudessem visitá-los pela última vez. Temos alguns exemplos, como São Bernardino de Siena, que ficou exposto para o culto dos fiéis por 26 dias, ou Santa Ângela Merici, cujo corpo ficou exposto para veneração por 1 mês. Nesse vídeo, vamos falar de um dos casos mais notáveis na história da Igreja Católica, a Santa Rita de Cássia, beatificada em 1627 e canonizada em 1900. Ela é conhecida no mundo inteiro como a responsável por solucionar causas impossíveis e permanece até hoje com o corpo incorrupto após 562 anos de sua morte. A incorrupção é um fenômeno que ocorre quando o corpo humano é preservado após sua morte de forma natural. Para a Igreja Católica Romana, tal acontecimento pode ser entendido como um milagre de Deus. O primeiro documento a relatar uma incorrupção é uma carta dirigida ao bispo de Hipona, datado do século IV. Nela, consta como o corpo do mártir Nazário emanava sangue e exalava uma fragrância agradável como perfume, mesmo após 200 anos da sua morte. Corpos incorruptos são encontrados em vários relatos ao longo da história da Igreja Católica. E algo semelhante ocorre com as santas das causas impossíveis. Santa Rita de Cássia nasceu em 1381 na cidade de Rocca Porena, próxima a Cássia, na Itália, e foi batizada como Margherita Lotti. Desde a infância, sempre foi bastante religiosa e tinha um profundo desejo de se dedicar totalmente a Cristo. Porém, seu pai e sua mãe desejavam que ela se casasse. Por fim, acabou cedendo ao pedido dos pais e se casou com um nobre chamado Paolo Ferdinando, parte de uma família rica da região. Os dados não são assertivos, mas acredita-se que nos primeiros anos de matrimônio, Rita sofreu pela violência e imoralidade dentro do casamento. Suportou insultos, abusos e infidelidade por muitos anos. Ela teve 2 filhos, Gian Giacomo Antônio e Paulo Maria. De forma inesperada, Paolo, seu marido, foi brutalmente assassinado por uma família rival. Rita se tornou viúva muito cedo. Mesmo sozinha, mãe de 2 crianças pequenas, ela se mantinha com uma fé inabalável e declarou publicamente que perdoava os assassinos do seu marido. No entanto, o irmão de Paolo queria vingança.
Seu cunhado desejava que as crianças, quando crescessem, compartilhassem desse sentimento. Mesmo com a não vontade de Rita, os filhos foram levados para viver junto da família do marido, com seu cunhado sendo o tutor dos dois. Um tempo depois, de forma trágica, seus 2 filhos morreram. Com a morte de seu marido e filhos, Rita demonstrou grande interesse de entrar no mosteiro de Santa Maria Madalena, em Cássia, porém não foi aceita. Embora todos ali tivessem conhecimento do caráter e espiritualidade de Rita, o convento temia ter sua imagem associada aos escândalos que envolveram sua família. Em constante oração, Rita pedia a Deus todos os dias para que fosse admitida no convento. Assim, um tempo depois, ela foi acolhida pela Madre Superiora. Como religiosa, Rita se entregou à difícil tarefa de resolver conflitos. Ela conseguiu, por exemplo, solucionar a grande disputa que envolvia sua família, uma rivalidade que lhe custou a dolorosa morte de seu marido e filhos. Através da oração, muitos milagres operados foram atribuídos a Rita, como a cura do seu cunhado Bernardo, que perecia vítima da peste negra. Quando tinha cerca de 60 anos de idade, enquanto meditava diante de uma imagem de Jesus Cristo crucificado, uma ferida apareceu em sua testa. Os católicos acreditam que o ferimento era como um espinho da coroa que circundava a cabeça de Cristo. Foi considerado pela Igreja Católica Romana um estigma parcial, um sinal externo de sua comunhão com Jesus, que a acompanhou até a sua morte. Doente no convento, certa de que a morte logo viria, Rita foi visitada por uma prima da sua cidade natal. Ela perguntou se Rita gostaria de rever algo da sua velha casa. Ela respondeu que sim. Falou que queria ver uma única rosa do seu antigo jardim. Era janeiro, época do ano onde é pouco provável que floresça algo na Itália. No entanto, uma única flor foi encontrada por sua prima, que entendeu como um milagre, um último presente de Deus na terra para a santa. Em maio de 1457, Rita de Cássia morreu por tuberculose. Após a sua morte, as irmãs do convento a banharam e a vestiram para o enterro. Porém, elas relataram que a ferida, considerada um estigma de Jesus Cristo, continuava com gotas vivas de sangue em sua testa, exalando um doce perfume e refletindo uma estranha luz. Outro fato miraculoso, que gera curiosidade até os dias de hoje, é o seu corpo incorrupto. Após seu enterro, Santa Rita foi exumada 3 vezes. Antes de sua beatificação, em julho de 1627, o corpo foi examinado e estava exatamente como no dia de sua morte. A pele apresentava sua cor natural e, entre os documentos da Diocese de Spoleto, na Itália, ainda estão muitos outros relatos impressionantes, incluindo, por exemplo, os olhos da santa, que teriam piscado, ou ainda que seu corpo inteiro teria se movido, chegando a levitar até o topo da urna. Santa Rita de Cássia foi canonizada em 1900 pelo Papa Leão XIII e teve seu corpo levado, no século passado, para uma basílica, que foi construída em sua homenagem. Atualmente, 562 anos depois de sua morte, seu corpo permanece incorrupto e milhares de pessoas devotas vêm de todo o mundo para visitar os restos mortais da santa. Casos como esse são misteriosos e geram muita especulação. Cadáveres de diversas pessoas beatificadas ou canonizadas pela Igreja Católica permanecem preservados por muitos anos. Mas o que será exatamente que acontece com tais corpos para poderem resistir à ação do tempo? Depois de morrer,
o corpo começa a liberar substâncias, incluindo enzimas. Esse é o ambiente ideal para que bactérias e fungos se proliferem. Assim, começa o processo de decomposição. O que pode acontecer é que, em ambientes extremos, como locais muito frios ou muito secos, a liberação de líquidos não ocorra, levando a uma espécie de mumificação natural. Um caso bastante conhecido é o corpo mumificado de Ötzi, um homem do gelo que viveu há 5.300 anos nos Alpes suíços. As criptas encontradas no solo de muitas igrejas europeias, e principalmente italianas, são lugares apropriados para que ocorra uma mumificação espontânea, pois a temperatura é baixa e, em geral, os locais são bem ventilados e são protegidos da água. A umidade é o agente principal para acabar com o processo de mumificação. Fenômenos como esse são raros e, segundo o médico legista Demercindo Neto, professor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, o processo decorre naturalmente, resultante da desidratação do corpo. As bactérias que surgem no corpo após a morte só sobrevivem por causa da umidade dos órgãos. Quando a desidratação acontece rapidamente, as bactérias simplesmente não conseguem concluir o processo de decomposição, deixando os corpos em ótimos estados. No corpo incorrupto, a preservação é quase integral. Esse tipo de fato já aconteceu com diversos santos. A Igreja Católica até fez um comunicado onde declarou que apenas os indivíduos com corações puros e muita fé resistem à decomposição depois da morte. Por mais que a ciência tenha uma suposição para a incorrupção dos corpos, para muitos fiéis, essa será uma maneira de Deus demonstrar a sua bondade para aqueles que dedicaram toda a vida ao amor e à compaixão de Cristo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você sempre acompanha esse canal, mas ainda não é inscrito, se inscreva agora. Deixe seu like e ative o sino de notificações. Assim, o YouTube irá te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Até mais. Tchau.